Oi, pessoal! Finalmente chegou a hora que eu estava tão ansiosa para acontecer. Eu decidi que eu vou começar a fazer vídeos no meu Instagram, eu vou usar o meu Instagram para divulgar algumas histórias da minha vida ou alguns pensamentos, enfim, tem muitas ideias que eu quero estar compartilhando com vocês. E é claro, para mim seria muito legal escutar o que vocês gostariam de saber, que eu possa estar ajudando, enfim, da minha história. Eu posso garantir uma coisa para vocês: histórias não faltam, enfim, muita experiência, muita coisa que eu possa estar acrescentando na vida de vocês e com certeza vocês acrescentando na minha também. Mas hoje eu vim aqui para contar uma história muito interessante. Quem me conhece sabe que eu tô sempre contando histórias de experiências que eu tive com Deus e o quanto eu fico encantada assim com o cuidado de Deus em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida e também nas coisas mais improváveis, sabe? Naquelas coisas assim que eu fico pensando, caramba, Deus já estava cuidando disso antes mesmo de eu imaginar. E aí tem uma história muito interessante que aconteceu comigo recentemente que eu queria compartilhar com vocês. Então, o que aconteceu? Mais ou menos em junho desse ano, eu tive uma reunião com algumas meninas promovida pela Tami. E eram meninas que estavam querendo saber mais como usar o Instagram delas para estar divulgando a imagem delas, né? Ou então a empresa, enfim, cada uma tinha o seu motivo pessoal para estar ali. E a Tami, como sempre, muito maravilhosa, super nos ajudou com várias diquinhas legais. E aí nessa reunião eu acabei falando, né, da Mar Brasil, que eu tinha uma empresa de biquíni, e uma das meninas, que é a Thaís, entrou em contato comigo para falar da situação dela e para perguntar se eu poderia ajudar ela. E aí, de que forma que a Thaís me pediu ajuda? Ela falou para mim que ela tinha uma bolsa de ostomia já há algum tempo, e desde que ela colocou a bolsa, ela não encontrava biquíni que ela conseguia usar com a bolsa, e enfim, tinha aquela dificuldade. E ela perguntou se eu não poderia estar ajudando ela a produzir um biquíni que fosse dar certo na situação dela. Só que assim, pra quem não sabe, o meu pai tem a doença de Crohn. E eu já expliquei pra vocês até, muita gente tá sabendo que eu vim ao Brasil pra cuidar dele, enfim, ajudar ele num momento bem delicado assim da vida dele. E aí, quando a Thaís me falou dessa questão da bolsa de ostomia, na hora eu já pensei, caramba, vou pedir para ela mais informações sobre como foi essa adaptação dela para usar a bolsa, enfim, por que ela tem essa bolsa. E aí a Thaís me falou que ela tinha bolsa por causa que ela tinha doença de Crohn e que, enfim, me explicou tudo sobre a doença de Crohn. Assim, realmente abriu a minha mente sobre o que era isso e me fez entender muito do que o meu pai iria passar. E aí eu conversando com a Thaís, tadinha, Thaís, eu te peço até desculpa que a gente acabou só falando do meu pai, eu até esqueci um pouco da questão do biquíni, mas já falei com a Thaís, já tô produzindo o biquíni dela. E assim, ela me deu bastante explicação sobre a doença, e aí eu comecei a fazer perguntas a ela. Só para fazer um parêntese, todas essas meninas, né, elas eram de partes diferentes do Brasil. E foi uma reunião online, então assim, eu não conhecia ninguém pessoalmente, a não ser a Tami. E a probabilidade da Thaís, né, ser do Rio de Janeiro, enfim,
era muito pequena, né, dentre todas as meninas que estavam ali naquela reunião. Mas Deus sabe de tudo e, como eu falei no começo, tudo que ele faz é perfeito, Deus é um Deus de detalhes e eu vou contar mais pra vocês como essa história se desenrolou. Então, a Thaís, ela me explicou e aí ela me disse que ela estava sendo tratada já há 10 anos por um médico na UERJ, ou seja, no Rio de Janeiro, um médico chamado André, que era um médico, me disse que era um médico suprassumo na doença de Crohn no Brasil, que ele tinha estudado fora do Brasil por anos. Então, assim, me deu uma ótima referência do médico. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque o meu pai estava muito aflito de ter que operar, era uma cirurgia muito delicada, enfim. E eu contei pro meu pai, conheci uma menina, expliquei toda a situação pro meu pai. E o meu pai ficou muito animado, né, de conhecer o Dr. André, já que ele estava bem resistente a operar. Então, tendo uma referência assim, já acalmava o coração dele. Enfim, não consegui vir ao Brasil durante 4 tentativas. Comprava passagem, a passagem era cancelada sempre. E aí um dia eu tava no meu computador trabalhando até tarde e eu recebi um e-mail: arrume as suas malas que você tá indo viajar. Eu falei assim, gente, eu tô indo viajar pra onde? Eu nem comprei passagem nenhuma. E aí era um e-mail que o meu pai tinha me enviado, ou seja, ele comprou a passagem pra mim sem nem me falar que tinha comprado a passagem. E aí acabou que essa passagem deu certo, eu consegui voar, né, por causa que essa época de coronavírus tava bem difícil. Eu consegui voar e aí quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, meu pai tava no CTI. E foi assim, uma situação muito difícil pra mim, né, pra quem não sabe, eu tô há muito tempo, tava há muito tempo sem vir ao Brasil. E quando eu encontrei o meu pai no CTI, foi um baque muito grande, porque ele tava muito mal, ele tava realmente muito pra baixo, e ele nem falava direito comigo, assim, no hospital. E o que aconteceu foi que a médica me chamou num canto e falou, olha, a gente tem que operar ele, não tem como ele sair do hospital sem operar. E eu falei, não tem a menor condição dele operar, ele tá muito fraco, ele tá mal. Se ele operar, eu não sei o que vai acontecer, eu não quero arriscar, sabe? Então o que eu fiz foi me responsabilizar por ele, pra ele sair do hospital, né? E falar que eu cuidaria dele em casa, pra ele estar mais forte, pra poder enfrentar uma cirurgia. E aí o que aconteceu foi que depois que meu pai saiu do hospital, a gente ficou indo a vários médicos. E um dos médicos, né, o Dr. Bernardo, ele falou pro meu pai, olha, realmente você tem que operar, não tem mais como esperar, né? E eu vou te passar alguns médicos, cirurgiões que provavelmente podem te ajudar. E aí falou várias pessoas, uns 5 médicos. Sempre que eu ia nas consultas eu anotava tudo, sem exceção. E aí lá nas minhas anotações eu tava anotando o nome de cada médico que o Dr. Bernardo tava indicando. E um dos nomes que ele indicou foi o Dr. André. E aí quando ele falou Dr. André, eu me lembrei o que a Thaís tinha me falado quando eu tava lá nos Estados Unidos, né? Que o Dr. André era uma sumidade no assunto. E eu já fiz um asterístico do lado do nome do Dr. André. E aí, beleza, começou a nossa saga de procurar cirurgiões. O que acontece? Nós temos o plano de saúde aqui, né? E a gente começou a procurar um cirurgião que fosse atender o plano de saúde. Então, todos os cirurgiões que a gente entrou em contato não aceitavam o plano de saúde. Mas a gente conseguiu uma consulta no Hospital Quinta Dor para falar com o Dr. André. O hospital aceitava o plano, então o Dr. André ele dava consulta lá, então ele atendeu a gente pelo plano. E aí, gente,
É muito engraçado, assim, né, como é que são as coisas. Acabou que o Dr. André estava se mudando para Nova York. E aí, ele explicou bastante da doença do Crohn, a gente conversou bastante sobre isso, mas o ponto principal da consulta foi a viagem dele para Nova York. E aí eu falei pra ele, né, da minha experiência em Nova York, e ele começou a me fazer várias perguntas. Qual é o trem que se pega pra ir pro hospital? Como é que é morar em Nova York? E acabou que a gente ficou 1h30 dentro do consultório médico. E aí criou aquele certo vínculo, né? Mas no final ele falou, olha, eu não aceito Unimed e eu não tenho como operar você porque eu tô indo morar em Nova York e eu não tenho como operar um paciente e não cuidar dele depois. Então eu vou te indicar para uma pessoa da minha equipe e aí você faz todo o procedimento, o risco cirúrgico, né, o pré-operatório com ele e fica tranquilo que vai dar tudo certo. Aí o meu pai saiu de lá bem desanimado, eu também, né, porque eu tava numa expectativa muito grande, né, a Thaís tinha falado muito bem do Dr. André, mas nós fomos, pela indicação do Dr. André, falar com o Dr. Alexandre. E aí, nessa de falar com o Dr. Alexandre, a gente também marcou uma consulta no hospital para falar com ele. E quando o Dr. Alexandre viu meu pai, como ele já estava sabendo de toda a história, né, ele olhou pro meu pai e falou, eu te opero daqui a 2 semanas. E o meu pai ficou desesperado, falou, esse cara é um açougueiro, tipo, não sei se eu quero operar com ele. Aí eu falei, pai, você tem que operar e tal, enfim. Tudo um processo, né, foi toda uma saga mesmo, até a gente alcançar o nosso objetivo. Mas aí então a gente foi pra casa nesse dia e o meu pai começou a fazer o risco cirúrgico. E um dos exames dele era um exame que ele tem que tomar contraste, é um exame bem chato de se fazer. Meu pai passou muito mal mesmo. E aí o que aconteceu foi que quase não conseguiu fazer o exame. E assim, no finalzinho acabou dando tudo certo. Mas os médicos depois chegaram a falar que teria que ter operado ele naquele dia, de tão grave que estava a situação dele, no dia do exame que ele passou mal. Mas enfim, não operou, graças a Deus. Ele conseguiu fazer o exame, tava com uma alimentação bem restrita, né? A gente tava ficando na casa da mãe dele, da minha avó. E a alimentação dele tava bem restrita, tudo com bastante cuidado, tudo muito delicado, pra ele não passar mal de novo, não ter nenhuma obstrução, enfim. O que aconteceu? Nesses dias, até a cirurgia dele, o meu pai acabou passando muito mal mesmo, que era uma das crises que ele tinha quando ele ia pro CTI. E a médica, na primeira internação dele, quando eu já estava aqui, me falou que se ele passasse mal em casa, o caso era muito sério. E aí ele passou mal. Só que depois de uns dias, assim, não foi instantâneo. Foi depois que já tava meio que tudo encaminhado. E aí eu liguei pro Dr. Bernardo, liguei pro Dr. Alexandre e falei, olha, meu pai tá passando mal. E eles falaram, vem pro hospital agora. E eu falei pro meu pai, pai, os médicos estão falando que a gente tem que ir pro hospital agora. E aí eu fiz uma malinha pra mim, fiz uma malinha pra ele, e o meu pai não queria ir de jeito nenhum. Eu entendo, né, imagino que ele tava com medo, né, receio da cirurgia, porque era uma cirurgia muito delicada, porém, não tinha o que fazer, realmente ele tinha que ir pro hospital, porque ficar em casa podia ser muito perigoso. E depois de 3 dias de muita insistência, ele foi pro hospital. E quando eu cheguei lá, nós chegamos lá, ele já tinha até quarto. O número do quarto já estava até lá, esperando ele. E aí ele chegou, foi fazer uns exames pra ver como é que tava a situação. E eles botaram a gente numa salinha e falaram assim, olha, daqui a pouco eu vou levar vocês pro quarto. E aí eu
fiquei tranquila, meu pai tava tranquilo e a gente ficou lá esperando, ficou esperando eles levarem a gente pro quarto. E o que aconteceu foi que enquanto a gente estava esperando, vieram um grupo de uns 5 enfermeiros e uma médica, e eles já começaram a botar a touca no meu pai, a touca, aquele sapatinho. E uma médica veio e falou, olha, a cirurgia vai durar de 3 horas e pouquinho. E aí que começou a falar, né, uma cirurgia delicada, não sei o que. Só que eu já sabia que ia operar, então não fiquei surpresa com aquilo que ela tava falando. E aí eu perguntei, quando vai ser essa cirurgia? E ela, agora. E aí eu já senti aquela pressão, assim, aquele frio na barriga. Mas falei assim, não, Deus, tá tudo no controle, vai dar tudo certo. E aí, beleza. A gente foi pra sala, ele foi pra sala de cirurgia, eu fiquei lá na frente esperando sozinha. E aí deu 3 horas e nada do meu pai. E aí eu comecei a ficar agoniada. Eu perguntei pros enfermeiros, né, o que estava acontecendo. E aí, finalmente, alguém veio me falar, falou que ele estava resistindo bem, porém que a cirurgia era muito mais delicada do que eles imaginavam, que a situação que ele estava não mostrava nos exames. E quando eles abriram, meu pai viu que a situação era muito complicada, era muito difícil. Mas que eles estavam fazendo o que podia, tudo que podia. E pra eu ficar tranquila que daqui a pouco eu teria mais notícias. Imagina, né? Quem é que fica tranquila numa situação dessa? Mas eu tava confiando em Deus e foram lá mais 2 horas de cirurgia. Então foi um total de 5 horas de cirurgia. E aí, finalmente meu pai saiu lá de dentro. E assim, gente, foi uma sensação que eu não posso nem explicar pra vocês, sabe? Depois de tudo que a gente viveu, depois de todas as situações, tudo, ver meu pai saindo daquela sala de cirurgia foi um alívio tão grande. Por mais que eu sabia tudo que a gente ia passar, mas ele estava bem e ia ser uma nova etapa da nossa vida. Mas tudo bem, ele saiu do centro cirúrgico, daqui a pouco vem o médico que operou ele. E aí o médico sai com o olho super arregalado, super enorme o olho do médico, tipo, e balançando a cabeça assim. E eu assim, o que houve, né? E aí ele me falou que realmente a situação estava muito séria, que o meu pai vai ter que passar por mais 2 cirurgias, então vão ser um total de 3 cirurgias, e que aquela cirurgia só foi pra apagar o incêndio. Foi exatamente essa expressão que ele usou. E que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque também não vale a pena, mas o que é interessante dessa conversa com o médico foi que ele falou que se eu não levo meu pai naquele dia, ia ser a última semana de vida dele, porque o intestino do meu pai estava rompendo de tão obstruído que estava, então poderia dar uma infecção generalizada, enfim, muita coisa poderia acontecer. E uma outra coisa que ele falou, que assim, até hoje, quando eu conto isso, é super incrível, assim, como Deus faz as coisas. Ele falou que o Dr. André que operou meu pai. Agora, vocês lembram que eu falei que ele não aceitava o Unimed e que ele estava indo embora para Nova York e ele não poderia operar meu pai? Aconteceu que essa equipe cirúrgica, ela já estava no hospital quando meu pai chegou. E quando eles fizeram um exame, que eles viram que o intestino dele estava rompendo, eles decidiram operar de emergência, porque talvez meu pai não ia aguentar por muito tempo. E o Dr. André estava no hospital e acabou operando ele. Agora, olha que incrível. Eu lá nos Estados Unidos já sabia o nome do médico que queria operar o meu pai. E ele falou que foi essencial ter o Dr. André na cirurgia. Que se não fosse o Dr. André, ele não conseguiria ter poupado tanto do intestino do meu pai.
E aí o meu pai não ia ter tantas chances de ter uma vida normal de novo, enfim. E ele ficou, até o médico eu acho que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas a moral da história é que o médico operou meu pai e assim, nem sei quem pagou ele, porque ele não aceita Unimed e a gente não fez a cirurgia no particular. E Deus estava no controle de tudo o tempo inteiro. E isso era uma coisa que me tranquilizava muito quando eu tava lá fora, sabe? Esperando meu pai sair. Mas enfim, meu pai saiu da cirurgia, foi tudo bem, graças a Deus. Continuando nas coincidências, né? Coincidências não, porque eu não acredito em coincidência, é tudo cuidado de Deus. O meu primo, que é médico, eu liguei pra ele, eu falei assim, primo, meu pai tá no CTI, ele tá tendo umas complicações, né, depois da cirurgia, em termos de infecções, a taxa de infecção dele tava muito alta. E, enfim, eu tava com aquele... Porque o médico falou, olha, a cirurgia foi tudo bem, mas o pós-operatório é delicado, então vocês têm que ficar bastante de olho. E aí, ele falou que... Eu falei com o meu primo essa questão, né, do meu pai estar no CTI, e ele falou assim, olha, eu tenho um médico que é muito amigo meu, que trabalha no Quinta D'Or, e eu vou ver com ele em qual CTI que ele trabalha, porque eu sei que ele trabalha no CTI, mas eu não sei qual. Eu preciso falar pra vocês qual é o CTI que ele trabalhava? Não, né? Claro que era o CTI que meu pai tava. Então ele foi cuidado por uma pessoa de confiança, ele passava todas as informações pra gente. E deu tudo certo. Meu pai, depois de 20 dias, saiu do hospital. Foi uma melhora bem devagar, né? Um dia após o outro. Meu pai saiu do hospital. E eu que não conhecia, né? Nós não conhecíamos a Thaís pessoalmente. Depois de uma semana do meu pai ter sido operado e ter saído do hospital, ele tinha que ver o médico dele. E aí a Thaís estava lá no hotel em Copacabana, o médico do meu pai era em Copacabana, e a gente conheceu a Thaís pessoalmente, ela e o marido dela, e foi muito legal, foi um encontro muito legal. E Thaís, gratidão enorme pela sua vida, a vida do seu marido. Realmente você ajuda, eu não tenho nem palavras, assim, você ajudou muito a gente. E eu tenho certeza que meu pai só tá aí, tá bem, por causa de todo o seu apoio e de tudo que você fez pela gente. Mas, gente, é isso que eu queria contar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deem um feedback, me falem o que vocês acharam. E a partir de agora eu vou estar fazendo vídeo, me cobrem, tá? Fiquem à vontade para me cobrar. Não vou ficar pedindo para compartilhar, para curtir, para comentar, porque a minha ideia aqui é incentivar vocês, mostrar para vocês que sim, existe um Deus que cuida de todos os detalhes, falar pra vocês nunca desistirem, falar pra vocês lutarem, enfim, é muita coisa. Fiquem ligados que esse foi só o primeiro de muitos. Beijos pra vocês e vamos nos vendo por aqui. Mua!